Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, diante da Palavra de Deus, para prosseguirmos com a nossa série de sermões, cuja série nós estamos chamando de Cartas da Prisão. Hoje nós estaremos com a Epístola de Paulo aos Colossenses aberta, em seu capítulo número 2, e vamos ler dos versículos 8 a 23. Enquanto você providencia o seu texto, seja impresso ou eletrônico, eu vou lembrar a vocês algumas coisas que nós já falamos antes, apenas para situar você. Essa carta é muito próxima, inclusive, da carta que ele também escreve para a igreja de Éfeso. É dirigida, portanto, à igreja num lugar chamado Colossos, que pertencia a uma província romana da Ásia, né? Uma das muitas províncias romanas da Ásia, e ficava perto de rios importantes, o rio Lico, o rio Meandro, e ficava também a cerca de 200 quilômetros da cidade de Éfeso, portanto bem perto da cidade de Éfeso. Paulo não conhecia, nessa altura do campeonato, não conhecia pessoalmente a igreja, e é muito provável que nunca tenha conhecido não a cidade em si, porque é possível que ele tenha passado por ali, ele viajava bastante, mas referindo-me exclusivamente à igreja nessa cidade, ao que tudo indica, ele não conhecia aqui com certeza, e talvez jamais tenha conhecido. Então, quando ele estava no cativeiro romano, Epáfras, que era o pastor da igreja dos Colossenses, e era também o fundador da igreja, aquele que plantou a igreja, ele vai até Paulo e presta um relatório do estado da igreja. O que ele faz a partir, é o que nós sabemos, porque lemos a partir do capítulo 1, versículo 3, as informações nesse sentido. Havia principalmente duas informações. Era uma igreja boa, uma igreja de gente piedosa, realmente, mas também era uma igreja que vinha sofrendo bombardeio de falsas doutrinas, principalmente duas delas, uma com maior e outra com menor intensidade. Havia uma intenção certamente judaizante que rondava a igreja, mas isso aí não era o maior dos perigos. Paulo trata bastante disso aqui no capítulo 2, quando ele faz menção de muita coisa do universo do judaísmo, e muito provavelmente é para familiarizar os seus leitores com esses elementos, dando-lhe ciência de que ele próprio já tinha conhecimento disso. Mas havia também aquelas investidas hereges a partir dos gnósticos, coisa muito parecida com elementos que nós vemos nos nossos dias, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Tem um monte de crente que na verdade é gnóstico e não sabe, né? Ou sabe e acha bacana. Mas é gente guiada por percepções extrasensoriais, gente que separa o que é material do que é espiritual, o que é material não presta, o que é espiritual é sempre bom. É gente que anda sobre uma esteira muito perigosa, gente que se deixa guiar por vozes, por questões misteriosas. Temos que ter muito cuidado, porque a resposta de Paulo a essas heresias, ambas, mas mais fortemente a essa dos gnósticos, é que a resposta dele foi apresentar novamente a palavra de Deus, revigorando nos irmãos a sua capacidade de resistir contra essas investidas malignas, satânicas mesmo. Tudo aquilo que nos tenta tirar da centralidade do Evangelho é satânico. Tá? É algo de uma investida espiritual contra a nossa vida. Mas então nós temos essa pequena introdução, apenas para lembrar. Epáfras provavelmente permanece com Paulo por mais um tempo, ele não sai correndo de lá, nós temos isso pelos textos finais, lá do capítulo 4, temos isso também lá em Filemão 23, nos mostra que inclusive ele estava acompanhado de Onésimo, levando a sua missiva a Filemão. E aqui nós temos em Colossenses 4, em Romanos 16, nós temos várias dicas a respeito
de Epáfras, desse tempo, enfim, da realidade circundante ao texto bíblico. Uma vez que você já deve ter achado aí o seu texto, Colossenses 2, a partir do versículo 8, eu vou ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E finalmente, nos versículos finais, assim nós lemos: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra que acabou de ser lida. Obrigado, Senhor, pela inspiração do Senhor no passado e pela iluminação do nosso tempo. Abre os nossos olhos e permite-nos perceber a tua verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, vamos passar por 3 pontos aqui, em que eu gostaria de falar com vocês sobre uma doutrina que é verdadeira, um culto que é verdadeiro e uma espiritualidade que é verdadeira. O apóstolo Paulo, com medo das heresias e dos eventuais efeitos dessas heresias sobre o povo de Colossos, ele começa dizendo exatamente isso: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. E dos versículos 8 a 15, nós vamos falar sobre a doutrina verdadeira. Algo que, se não estiver entranhado no Filho de Deus, vai gerar problemas no meio do caminho. E isso incidirá sobre o culto, incidirá sobre a espiritualidade. E é por isso que Paulo coloca isso logo no início. Ele começa no versículo 8 e termina naquele último bloco, quando ele diz no versículo 8 ainda: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E lá no versículo 20, inaugurando o encerramento desse trecho, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então ele fala: cuidado com os rudimentos do mundo. E depois de exortar a respeito da doutrina, do culto e da espiritualidade, ele diz: então agora que vocês
lembraram a doutrina verdadeira, sabem como cultuar e sabem o que é uma vida com Cristo, então vocês estão mortos, estão isentos dos rudimentos do mundo. Então ele começa e termina com essa ideia, o que nos permite ver que ele monta aqui uma estrutura, tem uma espécie de moldura pela qual ele começa e na qual ele termina também. Pois bem, meus irmãos, Paulo inicia cada um desses 3 trechos, de 8 a 15, depois de 16 a 19 e depois de 20 a 23. Ele começa esses trechos com uma advertência, uma espécie de advertência com um tom negativo, a fim de que nós leiamos na sequência. Ou, literalmente, uma escrita positiva em contrassenso àquilo, ou que nós possamos inferir nas entrelinhas aquilo de positivo a que ele queria chegar por causa da sua advertência. Então ele se permite começar com esse tipo de advertência, um fator negativo para chegar a um fator positivo, num ponto de vista que seja incisivo e que seja de orientação plena para o Filho de Deus. E com base nisso nós podemos destacar algumas coisas aqui nesse texto. Nesse primeiro trecho aqui, de 8 a 15, há pelo menos 2 coisas que eu gostaria de destacar aqui para vocês e com vocês. Primeiro é que cristãos verdadeiros não apenas professam a verdadeira doutrina, mas os cristãos verdadeiros praticam a verdadeira doutrina, vivem a verdadeira doutrina. E a ideia de Paulo aqui é evitar que os irmãos se afastem da centralidade do Evangelho, da verdade de Deus, por algumas das influências majoritárias no seu tempo, dos gnósticos principalmente, muito mais do que dos judaizantes, mas também das influências destes últimos. A centralidade da fé em Cristo Jesus é aquilo que nos conduz à submissão à verdade. Portanto, só se submete à verdade aquele que tem a centralidade da sua fé em Cristo Jesus. Logo, o contrário subtrai a ideia do senhorio absoluto do Senhor, o que Paulo já tinha tratado quando nós estudamos e nós pregamos há não tanto tempo assim, no capítulo 5 de Efésios. Lá na frente também João, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 19, vai nos deixar o seguinte, como severa advertência: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, Paulo, João, Pedro, em sua primeira epístola, gera advertências também nesse sentido. Nós precisamos estar atentos à centralidade. Qual é a fé que nós professamos? Essa mesma fé nós devemos praticar e viver. Paulo está escrevendo agora aos Colossenses, porque eles já sabiam o que Paulo queria dizer. Eles eram uma igreja instruída. Epáfras era um bom pastor para aquela igreja. Eles sabiam qual era a sã doutrina, mas mesmo crentes antigos, firmes, sabedores da sã doutrina, muitas vezes balançam diante da oferta de vãs filosofias, sutilezas, conforme a tradição dos homens, coisas bonitas, coisas coloridas, coisas bem trabalhadas na sua filosofia, no seu pensamento, que nos afastam de Cristo, da sua essência, da sua revelação, e nos deixam conhecer coisas triviais deste mundo, como se importantes fossem para a nossa vida. Nós sabemos que, por causa da habitação do Espírito em nós, o tempo todo o Espírito Santo nos alerta contra os erros na nossa caminhada. Tanto dos pecados factuais, ele nos alerta, ele nos avisa, quanto também nos avisa quando estamos nos deparando com sutis afirmações que desviam a nossa percepção da centralidade de Cristo. A heresia dos gnósticos negava totalmente que Jesus Cristo fosse Deus e ao mesmo tempo homem.
né? Para eles isso não tinha como encaixar por causa das crenças dele. E esse pessoal entrava nas igrejas. Como hoje, gente muito parecida com isso entra na sua casa porque você liga a televisão e assiste o que não deve. Mas lá naquele tempo e hoje, os pregadores comprometidos com a causa do Evangelho, com a palavra de Deus, vão continuar advertindo, vão continuar exortando, insistindo no fato de que ninguém realmente salvo vai cair distraidamente nas armadilhas da heresia. Sendo como João um pouco mais severo, o que nós podemos dizer é, se o sujeito caiu naquela armadilha de uma pregação falaz, é porque ele, na verdade, nunca foi dos nossos. E esse é um pensamento bastante consolidado no meio reformado. Mas ninguém nega a Cristo assim, eu acordei hoje e neguei a Cristo. Isso não existe. Isso é um alimentar da alma com algo errado. Isso tem a ver com, na verdade, com o afastamento da centralidade de Cristo nas atenções da nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos afetos. Mas a obra de Deus em nós, e não a nossa força, será o elemento capaz, a obra de Deus em nós será o elemento capaz de nos fazer resistir e de nos promover a segurança espiritual de que tanto precisamos. Esses mesmos cristãos que precisam ser firmes na sua vida, como são na profissão da sua fé, esses mesmos cristãos verdadeiros, segundo ponto aqui desse trecho, também sabem reconhecer os princípios da verdadeira doutrina. E muita gente do nosso tempo cai porque não consegue reconhecer se uma doutrina procede ou não do alto. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós lemos assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo, naquele episódio, está lembrando a Timóteo, já no final da sua vida, na sua última epístola conhecida, Paulo está lembrando Timóteo de que, sendo as Escrituras a revelação de Deus, ali nós podemos saber dele. E também ali a Escritura nós temos, e só ali podemos recorrer, para saber a respeito de toda a verdade que ele resolveu nos ensinar, o que ele faz através da sua revelação. Isso é doutrina, recorrer à Escritura e ver o que ela diz. Não é escutar alguém sem fazer o cotejamento com a Escritura. Essa doutrina não pode ser apenas compreendida, mas ela tem que ser obedecida. Porque tem um monte de gente também que está aí em seminário dando aula, que compreende doutrina perfeitamente, mas não consegue obedecer a doutrina. É mais um falacioso, ou falaciosa. Lá em Romanos 6,17 nós lemos: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós não somos expostos à sã doutrina para saber que parte delas nós gostamos e que parte dela não gostamos. Se a doutrina é expressa e é procedente da Escritura, goste ou não, tem que comer. É que nem cebola. Goste ou não, tem que comer. Goste ou não, tem que tomar. É que nem remédio. Goste ou não, tem que obedecer. É doutrina do Senhor. E faz bem para a nossa alma e nos equipa para o futuro. Eu separei aqui 5 itens que talvez você possa botar num papelzinho e levar para a igreja. E todo domingo você vê isso aqui, na hora da pregação. Faz que nem os irmãos de Beré. Tem mais coisa, Isso aqui é só um exemplo. A doutrina da Escritura deve se basear somente em palavras-chave. Ou seja, há doutrinas que são coletadas e são abraçadas por aí, que não saíram do âmago da Escritura na sua projeção de ensinamento doutrinário para nós. E quando nós nos baseamos exclusivamente nas palavras-chave, nós estamos atestando a tradição largamente comprovada, a tradição cristã largamente comprovada, e estamos também condenando as inovações, porque toda inovação aparece de alguma coisa que o sujeito captou, parece um
um programa humorístico que tinha antigamente que dizia assim, captei. Né? Parece assim, esses pregadores que tem por aí parecem programa cômico. E seria muito cômico se não caminhassem para o inferno, junto com todo mundo que carregam atrás de si. Nós temos 2000 anos de tradição da igreja, tradição doutrinária da igreja. Você acha mesmo que um iluminado, que muitas vezes nem estudar teologia estudou, e não quero com isso dizer que alguém que nunca estudou, formalmente não possa ser usado por Deus? Pode sim. Mas estudar sempre vai estudar, mesmo que seja informalmente, mesmo que seja autodidaticamente. Está aí Martin Lloyd Jones, está aí Spurgeon, aí esse pessoal para dizer que Deus pode sim usar e poderosamente as pessoas que não sentaram num banco de seminário, mas nem por isso não estudaram teologia. Segundo ponto, a sistematização da teologia só pode vir depois de uma boa exegese. Você não é obrigado a saber fazer exegese, de jeito nenhum. Mas é para isso que há os docentes na igreja. Eles são obrigados a saber fazer exegese e a fazer uma exegese realmente bíblica. Uma teologia não pode se formar com base em fontes extra-bíblicas, nem em pressupostos humanos. Aí você senta lá em algum lugar para aprender, uma igreja, um seminário, sei lá onde, num curso aí que você pagou pela internet, aí o sujeito vem dizer se Deus é ou não é o que ele disse, porque o fulano de tal, que é um neurolinguista, falou que não. Qual é a autoridade que essa pessoa tem para falar de Deus? O outro vem dizer se a Bíblia é verdadeira ou não por causa dos estudos da alta crítica. Quem é a alta crítica para ter autoridade sobre a Escritura? Então o que eu quero dizer é que a exegese parte da própria Escritura. E ela nos revela qual é a doutrina e nos ajuda a sistematizá-la. Terceiro ponto, as evidências da Escritura impõem o limite para as doutrinas. Então a evidência da própria Escritura me diz, Joel, você só pode ir até aqui, mas também você não pode ficar para cá, você não pode nem ficar aquém e nem pode ir além, você tem que pregar dentro das fronteiras propostas pela Escritura. Não diga que Deus disse o que Ele nunca disse na Escritura. E nem deixe de dizer aquilo que Deus disse na Escritura. É simples. Abra a Escritura e pregue a Escritura. É só isso. Se você olhar bem depois o diálogo entre Eva e a serpente, você vai ver que esses dois personagens, o tempo todo, mudaram o que Deus disse. Depois você leia lá com calma. Ou dizendo menos do que Deus disse, dizendo que foi Deus, ou dizendo mais do que Deus disse, dizendo que foi Deus. Preste atenção depois, quando você ler isso de novo, esse trecho de novo. Quarto item, entre a Escritura e a experiência, fique com a Escritura. Sua experiência é falha. Você é falho, você é ser humano. Então a experiência pessoal nos induz geralmente ao afastamento da centralidade de Cristo, da verdade doutrinária. Nos empurra para os nossos próprios conceitos pessoais. Todos sabem do apreço que eu tenho pelos irmãos cuja teologia é pentecostal. Reconheço o enorme trabalho deles, mas esses irmãos correm maior perigo nesse aspecto aqui. Como nós corremos maior perigo nesses itens anteriores, a sistematização da teologia e evidência da Escritura, nós reformados. Os nossos irmãos pentecostais correm um profundo risco aqui, porque por sua própria teologia é muito fácil deixar que a experiência diga, faça assim, faça assado, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Como? Onde é que isso está na Escritura? Não, Ele me revelou. Está na Escritura ou não? Não. Então, é da carne ou é de Satanás? Só tem dois endereços fora Deus, né? E o último ponto. Toda doutrina deve se basear em largo espectro da Escritura. Nenhuma doutrina deve ser fundamentada num texto isolado. Porque por textos isolados, nós temos egressos de dentro da fé protestante. Testemunhas de Jeová e Mórmon, por exemplo. Nós temos saído da fé protestante, os adventistas, por exemplo.
textos isolados que geram doutrinas particulares e que afastam da centralidade do Evangelho. E finalmente, aqui dentro desse item, cristãos verdadeiros, e agora é o fator positivo, cristãos verdadeiros sabem aquilo que eles são em Cristo Jesus. E entre os versículos 10 e 15, Paulo fala dos benefícios de seguir a sã doutrina, uma vez que a obra de Cristo é relatada e serve como aval para a jornada cristã. E ele começa então a dizer os benefícios disso. Ora, eu estou preocupado com vocês, cuidado para vocês não serem afastados de Cristo, porque vejam bem, depois de ele advertir, ele diz, olha só quanta coisa boa nós temos em Cristo Jesus. Versículo 10, nós somos aperfeiçoados em Cristo. No versículo 11, somos marcados por Cristo, pela circuncisão no coração. Versículo 12, nós somos mortos, sepultados e ressuscitados em Cristo. É uma obra completa, e aqui há uma clara alusão ao batismo. Versículo 13, nós somos perdoados em Cristo. Versículo 14, nós somos justificados em Cristo. E no versículo 15, nós somos vencedores, nós somos vitoriosos em Cristo. Vejam bem, o que Paulo está dizendo é, não abandonem serem aperfeiçoados, marcados por Cristo, batizados completamente no Senhor, perdoados em Cristo, justificados em Cristo, vitoriosos em Cristo, por causa de uma suposição gnóstica de que não seria exatamente assim a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos sendo bombardeados por suposições nos nossos dias. E o que nós lemos da Escritura é, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, cuidado com o politicamente correto, cuidado com o ecumenismo, cuidado com qualquer coisa tá bom, cuidado com o famoso isso não faz mal, cuidado, não percam todos esses benefícios por causa de uma besteira. Vamos para o segundo item, versículos 16 a 19, o culto verdadeiro. Se o sujeito consegue ser um cristão verdadeiro, que além, que mantém firme a verdadeira doutrina, sem se satisfazer com apenas conhecê-la, mas vivendo-a, ele tem tudo isso sobre si, eles sabem o que são em Cristo e arregimentam em sua essência aqueles benefícios de Cristo, então ele pode prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Nesse segundo trecho, a advertência de Paulo, portanto, é com relação a uma forma de culto. E ele começa a fazer isso tratando de tradições que estavam lá no meio do povo. Não faziam parte de um culto cristão verdadeiro, mas também não figuravam como elementos de juízo. Só que aí nós vemos aqui no correr do texto a lembrança vindo à nossa mente de que pessoas frágeis gostam de culto falso. É verdade. Por quê? Porque a glória do culto verdadeiro vai para Deus, a glória do culto falso fica por ali mesmo. Fica para ele próprio, fica para o dirigente do culto, fica para as pessoas. Então a glória que brota desse culto não vai a Deus, mas fica circulando em sua própria intenção, para a sua própria satisfação. Então as pessoas frágeis preferem isso. Gostam de serviços religiosos, eu nem chamaria mais de culto, serviços religiosos. Aí você pode chamar de reunião, né? Serviço, reunião. Em inglês tudo bem, né? O service, ele é o culto da gente. Mas aqui a gente chama de culto ao Senhor. Mas tem alguns até que são honestos, não usam mais a palavra culto. Mas gostam de serviço, essas pessoas frágeis gostam de serviços religiosos para se sentirem bem, se sentirem à vontade, querem se sentir confortáveis, querem que os ritos sejam para o seu próprio aprazimento, querem ter o apaziguamento das angústias, não sabem como resolver isso, não têm dinheiro para pagar uma análise e vão para uma igreja, né? E lá
mas aí não pode ser uma igreja de verdade, porque a igreja de verdade acusa contra o pecado. Então, procura uma igreja meia boca, uma igreja também frágil, em que tenha, claro que sempre vai haver um remanescente, mas uma igreja que seja para isso, que vá pregar todo domingo como você é bonito, olha como você é bom, e amanhã você é vencedor, e na terça você amassa a cabeça do diabo, e na quarta-feira você ganha promoção no emprego e tal. É claro que deixa a sua oferta aqui para poder orar por você. As pessoas gostam disso. Pessoas frágeis, incipientes. Lá na frente, mais tarde, João, escrevendo o seu livro de Apocalipse, ele qualifica esses tais como sendo sinagoga de Satanás. Algo que é equiparado à idolatria. Vejam bem o que ele fala. Eu estou lá no capítulo 3, versículos 9, depois versículos... Aí eu pulo lá para o capítulo 13, versículos 1 e 4. Eu vou ler tudo de uma vez só. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ora, sinagoga de Satanás. Esses tais. Que, por falar nisso, quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu me lembrei, quando eu era bem novinho, esse versículo foi muito usado por algumas vertentes da igreja, não da igreja reformada, graças a Deus, mas eu fico impressionado como gente nos bancos da nossa igreja, de nossa igreja reformados, ainda se deixa cambalear por essas coisas. Mas isso aqui serviu de uma luta ferrenha por uma parte do pessoal dispensacionalista, porque aqui, né, a besta que sobe aqui tinha 7 cabeças e 10 chifres. E quando a União Europeia estava se formando, chegou um certo momento que havia 10 nações. Pronto. Era a besta que estava subindo, era a União Europeia. Não quero nem entrar aqui na interpretação se é ou não é a besta. Eu sei que não era por causa disso aqui, tá? Não é porque tinha 10 chifres. Ok, mas vamos passar aqui. Isso foi uma lembrança fortuita que me veio. O salmista então nos fala por um outro lado, na sequência disso aqui: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Salmo 97, 7. Se somente o Senhor reina, e nós vemos isso no comecinho do Salmo 97, se somente ele detém plena justiça, está no versículo 2 desse mesmo Salmo, então o culto ao Senhor precisa ser um culto com exclusividade e em santidade, aborrecendo totalmente o mal. Veja depois o versículo 10 do Salmo 97. E somente então nós entenderemos o final do Salmo, que diz assim: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Está no versículo 12, Salmo 97, 12. E daqui nós fazemos uma ponte, porque se todas as advertências são para nos acautelarmos, por outra, há coisas muito positivas, porque os cristãos verdadeiros sabem cultuar ao Senhor e o fazem por aprazimento, por grande percepção de que a glória do Senhor está sendo entregue ao único Senhor que merece toda a glória. O culto ao Senhor segue padrões que são exclusivos da Escritura, jamais os padrões do mundo, jamais os padrões da sociedade ao nosso redor. Isso tem a ver com o versículo 17, e vejam bem, nós temos prazer em dizer para o mundo, para as outras religiões, para os outros princípios, para as outras filosofias: olha, vocês podem ter a sua utilidade, há muita coisa inclusive boa em tudo isso, graça comum, agora nada disso faz parte do culto ao Senhor. Culto ao Senhor é apenas o que está prescrito na Escritura como culto ao Senhor, e nós, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos,
sabemos cultuar ao Senhor e temos alegria indizível em cultuar ao Senhor, como o Senhor quer ser cultuado, sem moda, sem invenção, sem ter que fazer nada, sem ter que piscar luz, sem ter que dar cambalhota, sem ter que aparecer fantasiado, sem nada. Culto ao Senhor. O Senhor é o centro de tudo. Nós estamos aqui por causa dele. Os verdadeiros cristãos também sabem cultuar ao Senhor, sabendo nós que o culto ao Senhor é baseado nas orientações de Deus para o seu povo, exclusivamente para o seu povo. Não em atividades espirituais, não em coisas mentais que não procedam de Deus. Eu fui chamado para ser pastor. Não estudei psicologia. Não sou psicólogo. Nada contra. Está lá. Agora, se um pastor também é psicólogo, ele tem que fazer um exercício horroroso para não levar a psicologia para o púlpito. Isso aqui é lugar de pregar a palavra de Deus, a escritura do Senhor. Não é lugar de fazer terapia. Faça terapia no seu consultório. Eu não sei como é que é esse exercício, porque eu não sou. Mas tem que fazer. Porque senão macula a pregação do Evangelho com coisas que não procedem da Escritura. Vai ser junguiano, vai ser freudiano e não vai ser cristiano. Gostaram, né? O culto ao Senhor, o último elemento aqui desse item. O último elemento. O culto ao Senhor segue o que a cabeça da igreja determina. A igreja jamais determina o que a cabeça vai fazer. Mas a cabeça determina, e a cabeça é Cristo. Os atos de Cristo estão sobre nós, é por isso que ele encerra dizendo: não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quer ser um cristão verdadeiro, saiba cultuar a Deus. E faça isso com alegria no seu coração. E finalmente, a espiritualidade verdadeira, os versículos 20 a 23, que é o encerramento desse trecho, que começa no versículo 8. A última advertência chama o povo da igreja de Colossos a uma espiritualidade verdadeira diante de Deus, tirando o foco do moralismo, tirando o foco dos regramentos humanos e colocando o foco de volta na estrutura da verdade divina. Essas coisas do moralismo, essas coisas dos regramentos, podem até aparentar ser boas, ser úteis, mas não servem para nada. É por isso que ele diz aqui: mas não tem valor algum contra a sensualidade. E aqui sensualidade, ele está se referindo a tudo aquilo que é carnal, não apenas no sentido sensual propriamente dito, mas tudo aquilo que gera a ideia de carnalidade, no sentido de promover algo que não seja espiritual, mas da própria carne. Ora, lá no Antigo Testamento, os profetas advertiam o povo de Deus severamente contra a mistura espiritual. Eles denunciavam idolatria, eles denunciavam adoração a falsos deuses, eles denunciavam o sincretismo, que é a mistura do culto a Deus com o culto pagão, com o culto a outros deuses, ao mesmo tempo, né? E eles também criticavam, junto com todas essas coisas, advertiam, junto com tudo isso, a adoração dirigida a Deus, mas da boca para fora, que não fosse do coração. Os profetas são duros. Agora, se vocês quiserem ver um profeta duro nesse sentido, leiam o livro de Amós, que é um dos que fala disso de modo mais contundente. E nós precisamos entender, dentro das advertências finais aqui, que a adoração não é apenas algo espiritual. Como assim adoração não é algo apenas espiritual? É porque a adoração tangencia todo o nosso ser, a nossa cognição, a nossa volição, o nosso exercício moral, não o moralismo, mas o nosso exercício moral, a nossa espiritualidade profunda e plena. Tudo isso faz parte do conjunto que opera em prol de uma espiritualidade verdadeira e não falsa. Ou seja, o Filho de Deus tem que ser filho em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e não apenas quando ele vai à igreja.
Israel falhou. Paulo queria que a igreja de Colossos não falhasse. E os pastores comprometidos com a palavra de Deus hoje querem que as suas igrejas não falhem. Nós não fomos chamados para colocar uma lista, tudo que pode, tudo que não pode fazer na igreja. Não fomos chamados para isso. O Espírito Santo habita você, você deve saber o que pode e o que não pode, não por causa do regramento, mas por causa da sua consciência em Cristo Jesus. E você sabe quando erra, porque o Espírito Santo alerta no seu coração. Para os casos mais necessários, os oficiais da igreja, com todo jeito, conversam com as pessoas. Veja, irmão, pensa em fazer desse jeito e não daquele, por alguma razão, por algum motivo. Mas não impondo regras, e sim alertando para aquilo que a Escritura nos adverte, nos exorta, nos admoesta. Agora, esses cristãos verdadeiros, no final desse texto, eles são espiritualmente saudáveis, eles não precisam dessa lista, eles não precisam de nada disso, eles não vão perder a luta contra a carne e contra a sensualidade, embora sejam atacados diuturnamente. Eles agem com liberdade em Cristo, uma liberdade plena em Cristo, eles não se limitam às coisas que apenas têm aparência de santidade. Você lê isso depois entre o 20 e 22, se morres com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas, com uso, se destroem. Os cristãos verdadeiros, que são espiritualmente saudáveis, vivem sob uma espiritualidade verdadeira, eles buscam espiritualidade saudável em Cristo Jesus, que os poupa das investidas da carne e das coisas deste mundo. Para ser um cristão verdadeiro, espiritualmente saudável, o sujeito não tem que procurar outra religião. Ele não tem que praticar misticismo, ele não tem que se tornar outra coisa, ele não tem que virar praticante de yoga, por exemplo. Eu nem vou fazer juízo de valor sobre a yoga. Estou dizendo que para ser um cristão melhor não precisa dessas coisas. Para ser um cristão saudável, o que você precisa, o que eu preciso, o que toda a igreja de Cristo precisa, é buscar a espiritualidade saudável em Cristo e não em outro lugar qualquer. E com isso viver para o Senhor. Após esses 3 itens, e a percepção dessa forma pela qual Paulo trabalha o texto, eu vou fazer uma breve aplicação aqui para nós, apenas em 4 pontos. Precisamos saber identificar a verdadeira e sã doutrina para a nossa vida. Meus irmãos, não é mais tempo de você ser levado, escutar o pastor A falando e dar glória a Deus. Aí quando você escuta o pastor Z falando, você dá glória a Deus, sem perceber que os dois pregaram mensagens opostas. Tem gente, vocês sabem o que eu prego, né? Quem já me ouviu pregando sabe o que eu prego. Tem gente que não faz a mínima ideia do quão diferente é a pregação que eu prego de um monte de gente que está por aí na mídia. As pessoas acham a mesma coisa. Se abrir a Bíblia e pregar, é palavra de Deus. Não, você pode abrir a Bíblia e pregar uma baita de uma heresia e ainda ler a Bíblia para isso. Saber identificar a verdadeira e a sã doutrina. Para isso, vou lhe dar uma dica imediata. Esteja numa igreja saudável. Seja pastoreada por um pastor saudável. Isso é fundamental. Segunda coisa, não apenas conhecer, mas viver a verdadeira doutrina de Cristo. Não temos mais tempo de você gastar seus domingos, daqui a pouco acaba o isolamento, se Deus quiser, né? Vai acabar a política do isolamento, vai acabar a necessidade do isolamento, seja lá o que for, ou um pouco de cada, e daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos juntos. Não faz sentido você ir todo domingo à igreja
conhecer a Bíblia, memorizar trechos da Bíblia, saber o que fulano e beltrano disseram, recitar trechos de Calvino, de Lutero e de Martin Bucer, e não viver. Não valeu de nada. Você é uma piada como crente. Mas ainda dá tempo. Terceiro item, cultuar a Cristo tão somente como Ele quer ser cultuado e jamais prestar culto a si mesmo. Vou lhe contar um segredo. Se você presta culto diferente daquilo que a Bíblia diz, você presta culto a si mesmo. Na pior das hipóteses. Leia Romanos 1. O fundo do poço da idolatria é quando você torna-se o seu próprio ídolo. Quarto ponto e último. Buscar em todo tempo uma espiritualidade saudável e equilibrada em Cristo Jesus. Não vire maluco chato dentro da igreja. Isso dá um péssimo testemunho. Mas também não seja leviano com o Senhor. Isso também dá um péssimo testemunho. Professe e viva, ande no caminho do Senhor, para que você possa usufruir daquilo que Paulo orienta a igreja dos Colossenses. Mantenha firme a doutrina verdadeira, consiga prestar um culto verdadeiro ao Senhor e mantenha na sua vida uma espiritualidade que seja verdadeira e totalmente saudável ao Senhor. E que Deus abençoe você. Eu vou orar com você e eu peço que você prossiga na palavra do Senhor. Deus amado, aí estão meus irmãos, meus amigos ouvindo e participando deste gesto. Momento de oração em que colocamos diante do Senhor a palavra pregada e clamamos a Ti, ó Deus, que haja efeito profundo em nós a partir da Tua santa e boa palavra. É como nós oramos, crédulos em Ti, sabedores da Tua boa mão estendida sobre o Teu povo, pedindo que Tu nos ajudes a tornar prático tudo isso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você grandemente e que a sua vida esteja sempre nas mãos do nosso bondoso Mestre. Amém.